Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente a mais um histórico pregão, dia 4 de março de 2016, sexta-feira, mais um dia de grandes movimentações no mercado, motivadas por eventos fora do mercado, a questão da Polícia Federal indo atrás do Lula, e tudo está evoluindo muito rápido. Ontem foi a delação do Delcídio, hoje a Polícia Federal indo atrás do Lula, e isso está levando a movimentações muito fortes no mercado. E deixa eu frisar, isso é tudo que um grafista, um especulador precisa, né? Fortes movimentos direcionais. Hoje teve uma alta de 4,1%, ontem teve uma alta de 5,12%, se não me engano, 5,12%, mais alta ainda, né? É muito volume, reparem. Então esse cenário é muito bom para buscar operações no intradiário. Tu consegue grandes movimentos com riscos relativamente pequenos, né? E tu consegue fazer bastante dinheiro conhecendo bem a análise técnica, né, com pouco capital. Pra você ter uma ideia, hoje na LS Live, essas aqui foram as operações que a gente fez hoje. Então foi um dia, de novo, muito bom. E, bom, ontem o mercado já estava sobrecomprado, alcançando a média móvel de 200. A gente havia um alto risco do mercado estar finalizando o movimento, mas eu frisava, né, é momento para pisar no freio em relação a novos posicionamentos de swing trade. Ainda não era momento para fazer operações na ponta vendedora, né, e nas posições compradas. Então a gente tinha que cogitar realizar parcial ou pelo menos encurtar o stop, talvez pelo intradiário, para quem tem essa possibilidade, né? Então hoje a gente foi surpreendido com essa operação da Polícia Federal e vejam só, né? Isso foi suficiente para fazer o índice então realmente alcançar o segundo objetivo importante. Quem diria há 4 pregões atrás que hoje, dia 4, sexta-feira, o índice Bovespa vai bater 50 mil pontos, que é a resistência daquele grande retângulo. Há pouco nós estávamos testando a faixa dos 44, 45 mil, que era a resistência, né, esperado. O mercado conseguiu romper, em praticamente 2 pregões o mercado cumpriu uma alta absurda e alcançou a zona de resistência, inclusive dobrando o canal de alta que foi rompido ontem. Não há ainda sinal de reversão. Talvez o mercado tente insistir um pouquinho mais no movimento de alta, mas a partir de agora acho que deu. O mercado provavelmente começa uma correção. Hoje já foi um pregão que deu para ganhar dinheiro na venda e não na compra. Aquelas operações que eu mostrei foram praticamente todas operações na ponta vendedora. E provavelmente a partir do pregão de segunda-feira, a gente vai ter uma nova rodada de oportunidades intradiárias para venda. Em termos de gráfico diário, sinais de swing trade, nós já temos um que outro papel sinalizando aí uma possível venda, mas no geral ainda os sinais não estão aí, né? No geral a gente tem ainda muita barra de força. Então o mercado ainda vai oferecer, provavelmente semana que vem, boas operações na ponta vendedora. Isso aqui, pessoal, é pura euforia, tá? É difícil imaginar o mercado indo além disso. Só que a euforia primeiro precisa dar sinais de que realmente encerrou, tá? Bom, vamos para o mini índice. Mini índice fechou ontem demonstrando força, né? A gente está olhando aqui o gráfico diário. Hoje ele abriu num gap bem grande, de quase 3 mil pontos, né? E se a gente for olhar no intraday, a gente teve um cenário bem bacana para operações de fechamento de gaps. A gente sabe que gaps como esse, grandes assim, geralmente não são fechados por inteiro, né? Há um fechamento parcial.
né? E principalmente o cenário fica mais interessante quando o mercado faz algo próximo de um topo reflexo, que foi aqui, ó, e aqui que foi a venda que a gente fez, né? E a gente carregou a posição até o fechamento. O mercado testou o suporte do gap, fechou acima da média móvel de 9 e daí encerramos posição aqui, tá? Então essa foi a movimentação do mini índice no pregão de hoje, tá? Também gerou uma oportunidade de compra de suporte gap aqui, uma oportunidade curtinha que foi encerrada, na verdade teria sido encerrada próximo do 0 a 0 aqui, com um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais acima. Mas enfim, as bandas começam a se estreitar. Vamos ver como é que vai ser o pregão de segunda-feira, mas eu acho que a gente tem boas chances de ver oportunidade intradiária através do rompimento dessa zona de suporte, tá? E se o mercado der compra na segunda-feira, talvez abrir em gap de baixa e depois subir rompendo a linha d'água, pessoal, é compra e a gente opera, tá? Mas a partir de agora eu passo a ser mais agressivo, já estou pretendendo ser mais agressivo na ponta vendedora, ok? Mercado americano segue em alta, em busca aqui da média móvel de 200 e deve prosseguir, nada indica o contrário disso, tá? O S&P 500 futuro também. E caso o mercado americano venha a corrigir, isso vai ajudar muito o nosso mercado a corrigir. E no caso do mercado americano, olha aqui o gráfico do S&P 500 futuro, esse patamar aqui, né, onde a gente tem o topo do fundo duplo, seria um suporte extremamente importante, provavelmente um bom ponto para operações na ponta compradora. E o mesmo a gente pode dizer aqui do gráfico do índice Dow Jones. Ok? E dólar. O dólar. E como é que alguém, vendo a movimentação da bolsa, né, vendo a movimentação do dólar, como é que alguém pode dizer que a queda do establishment político atual pode ser ruim para a economia? Não tem como, olha o que os gráficos estão dizendo. O cara depõe e isso derruba a moeda em 3,7%. Tem noção do que isso significa? Bom, ontem nós vimos o dólar ganhando força na queda, atingiu o suporte intermediário por volta de 3.860 e chegou a romper. É um rompimento um pouco esticado, né? Mas se houvesse a perda mínima, indicaria a continuidade do movimento de queda, provavelmente para buscar então o alvo principal, que era o fundo de novembro em 3.700. Tá? Eu não estava muito disposto a operar esse trade em condições normais, tá? Porque considerava o dólar um pouco esticado, mas esse cenário mudou tudo. De qualquer forma, não houve operação, porque o dólar já abriu na zona de alvo, tá? E a partir daí começou a se recuperar. Esse é um ponto muito forte, suporte para o dólar. E essa barra de hoje, para mim, chama compra. Tá? Não considero uma compra fantástica, mas a superação da máxima de hoje no dólar deve levar a um repique, para pelo menos testar essa linha rompida em 3.860. Tá? Eu vejo a oportunidade para uma compra, tá? De curto prazo, que vai saber, pode evoluir até para um movimento longo, tá? Mas por enquanto seria uma operação de curto prazo, tanto o dólar futuro quanto o mini dólar. A movimentação intradiária foi essa. Se o sujeito tentou um setup de fechamento de gap aqui, tomou stop, né? O dólar tentou romper o primeiro movimento, não conseguiu, e essa foi a sinalização para uma recuperação ao longo do dia. Eu não vi nenhuma operação assim realmente interessante no dólar, não fiz nenhuma operação no dólar hoje. Seria possível essa operação aqui que teria tomado stop, né? E segunda-feira, a partir da superação dessas máximas, acredito que o dólar possa engrenar realmente em busca da média móvel de 200 do intradiário. O juro, DI1F 18, abriu em queda, se recuperou um pouco, mas segue dentro de um viés baixista. Tá provavelmente em busca da faixa dos 13.790, esse seria o meu melhor chute extraído da projeção deste mastro e bandeira. Indo para as ações, Vale 5. Vale 5 fechou ontem estressando
aqui essa zona de resistência por volta dos 10,80. Né? Hoje vai além, né? Busca o fundo primário de agosto como resistência ali por volta dos 12,30, 12,20. Faz um candle de dúvida, não é um candle forte, reversão. Tá? Mas se perder a mínima aqui, a gente pode ter um movimento corretivo de curto prazo. Tá? A gente teria a faixa aqui entre 11 e 10,65 como suporte. O cenário da Vale é o tipo de cenário que eu preferia operar no intraday. A gente teve uma boa operação de setup de fechamento de gap aqui. Tá? E a evolução que o papel ofereceu deixa muito claro um ponto para rompimento aqui por volta dos 11,44. Então, eu ficaria muito atento ao intradiário e a um rompimento claro no intradiário dessa zona para realmente me arriscar numa operação. Tá? A Vale 3, graficamente, está mais interessante para a venda de swing trade do que a Vale 5, porque ela está distante de qualquer suporte realmente relevante. Ok? Então, se for para fazer operação em swing trade, não só ela está mais distante do suporte, a Vale 3, como ela tem um candle mais favorável a um movimento de queda. Tá? O intraday não está tão claro quanto a Vale 5. Então, para swing trade, Vale 3, para buscar operações de intradiário, provavelmente a Vale 5, mas não impede que a Vale 3 também dê um bom sinal. Tá? Petrobras. Pessoal, a Petrobras ontem havia atingido a faixa de resistência por volta dos 6,50. Já estava sobrecomprada. E hoje ela abriu com 20,5% de alta. Petrobras, vamos lá de novo, 20,5% de alta. Por causa de um sujeito. Claro, é simbólico, né? Não é o Lula em si, mas é todo status político, né? Status quo político. Enfim, Petrobras também ofereceu uma boa venda, setup chamado de gap, e mais ou menos como a Vale também define aqui um suporte importante no intraday em 6,99 para ser rompido. E fazendo a LTB do movimento que a gente tem desde o topo de 2014, a gente buscou essa LTB. Eu não tinha desenhado essa LTB antes. Estava buscando alguma resistência para a Petrobras e achei essa. Tá? Eu não gosto dessa sombrinha inferior da Petrobras para uma operação de swing trade. Mas oferecendo um bom sinal no intraday e a coisa evoluindo, não teria o menor problema de segurar a Petrobras numa operação de curto prazo. Okay. PTR3 está menos convidativa para venda, ela deixa uma sombra inferior maior e ela está próximo de uma resistência óbvia que talvez seja buscada. E detalhe importante, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Eu venho falando do petróleo, hoje eu salvei. O petróleo rompeu. Esse aqui é o gráfico do petróleo, tá? Diário. A gente teve um fundo duplo, ele rompeu, deve prosseguir no movimento de alta, tá? Então, isso pode melar um pouco uma movimentação corretiva na Petrobras. De qualquer forma, a PTR4 é o papel mais interessante e vamos ficar bem atentos a oportunidades intradiárias. E assim, de maneira geral, para vendas, a gente tem que ficar muito firme no stop, não pode deixar as coisas muito soltas, porque a gente tem mais 2 eventos aí para fazer o mercado abrir em gap de alta em algum momento, né? A prisão do Lula, que é muito provável, e o impeachment da Dilma. Tem 2 eventos aí para fazer o mercado saltar ainda. Talvez demore um pouco. Ambev estava com o freio de mão puxado, no final do pregão começou a evoluir um pouquinho melhor e acaba rompendo aquela congestão que nós tínhamos, né, com a resistência por volta dos 18,65 até uns 18,80. Rompe também a média móvel, quer dizer, não rompe a média móvel de 200, fecha acima dela. Para romper eu quero a superação da máxima, e eu vejo na Ambev uma boa operação na ponta compradora justamente se houver a superação da máxima, com stop dessa vez mais longo, abaixo de 18,43 por aí.
Tá? Boas chances de, mesmo o mercado corrigindo, a Ambev conseguir um movimento de alta em busca dos 20,40. Tá? Então a gente tem um bom rompimento em Ambev. O setor siderúrgico, Gerdau deu uma boa puxada, mas não consegue ainda claramente romper essa zona que é um obstáculo importante entre os 4,45 e os 4,56. Tá? Mas já dá para dizer que existe uma boa possibilidade dessa zona aqui perto da mínima e desses topos anteriores aqui funcionar como suporte. Tá? Eu acho meio... não acho um trade tão bom buscar a superação dessa máxima com a confirmação do rompimento dessa zona de resistência e do pivô de alto, que agora o papel tá pendendo aí, já está com, de certa maneira, um viés altista, né? Isso aqui pode ser entendido como um pivô. Mas o ideal seria a Gerdau andar de lado algum tempo para depois romper a ilha formada. Daí eu acreditaria, ficaria mais tranquilo em posições de swing trade, que teriam como alvo a média móvel de 200 aqui, e depois a faixa próximo a 6,75. Tá? Mas no curto prazo, nesse atual cenário, eu prefiro operação na Goal 4. A Goal 4 entra num zigue-zague ascendente, rompe esse patamar aqui dos 1,50 e eu poderia trabalhar da mesma forma que Gerdau na superação da máxima com stop abaixo de 1,44. Tá? Goal aqui me parece mais interessante do que a Gerdau. Tem um pouco mais de risco, né? Tem mais volatilidade esse papel, mas essa entrada me parece bem interessante. A CSNA já ficou bem sobrecomprada ontem, começou a romper essa zona de resistência, mas muito esticada, era um papel que eu estaria propenso a buscar vendas, mas eu não vi venda no intraday, não operamos CSNA, e ela demonstrou uma força que a maior parte dos papéis não demonstraram, porque ela conseguiu, depois da correção, logo depois da abertura, ela conseguiu subir e romper o topo. Então, realmente está muito forte. Pode dar até continuidade, vai dizer, até uns 9,30. Mas eu não me sentiria confortável para operações de swing trade, focaria operações de day trade, caso elas viessem a aparecer. O ZIN 5. O ZIN 5 chegou a dar uma alta aí de 28%. Quem comprou ontem se deu bem. Na operação que eu mencionei, que seria pela superação da máxima de ontem, não ocorreu. Vários papéis, essas compras de acionamento não ocorreram dentro do meu modelo, porque os papéis já abriram no alvo ou acima do alvo. Então, na volta, se o papel voltou a ponto de executar, né, a ordem original ali, eu não executaria. Tá? Então, o Zimina subiu, a gente acertou em relação a esse movimento. Eu não acho que ela está com cara de queda ainda, apesar desse candle feio. Tá? E a Usim 3, se fosse para vender os Minas, buscaria a venda na Usim 3, porque ela está mais fraca e ela já alcançou o alvo inicial da cunha e faz um candle mais favorável ao movimento de queda. O stop também é bem mais aceitável. Okay, mas eu não faria venda aí ainda. Setor financeiro. E hoje o farol vai ser longo, pessoal, perdão. Bradesco, 10% de alta, rompeu a faixa dos 25. Isso é um sinal forte para longo prazo, pessoal. Esse não é um papel, assim, ó, não é papel para venda. Pode corrigir? Pode. Tem cara de corrigir agora? Não. E se corrigir a faixa aqui entre 24,65 e 25, provavelmente segura o papel. Tá? Então estou muito otimista com o setor bancário. E olha a forma como o Bradesco fechou. Ofereceu aqui um setup de suporte gap e fechou roçando a máxima. Isso aqui é um opening power breakout para segunda-feira. Tá? Bradesco. Tá muito forte. A operação daqui e daqui segue tranquila, vai ajustando o stop para baixo de cada nova mínima. Itaú, 4,88% de alta hoje. Ficou atrás de Bradesco, mas também atingiu a sua
resistência mais forte, que é o gap lá de julho, né, que marcou uma resistência importante em 32. E aqui o papel já acusa um pouco o golpe, um candle preto em definição. Não acho que vale a pena buscar a venda de swing trade. Provavelmente o papel vai andar de lado um tempo. A gente torce por isso, porque daí a gente pode buscar algum rompimento dos 32 lá no futuro. Idealmente o rompimento de uma ilha. Banco do Brasil tirou todo o atraso em 2 pregões em relação aos outros papéis, porque também alcançou sua resistência principal ali nos 19,20. Inclusive a linha que cruza, o ponto de cruzamento praticamente das linhas da cunha descendente que gerou essa queda aqui. E também existia aquela resistência dos 19,20, média móvel de dança. Está tudo aqui. Então tem bastante resistência em Banco do Brasil. O Banco do Brasil hoje chegou a subir 18,75%. A gente buscou algumas vendas no intraday. Algumas não, uma. Que foi aqui. A gente acabou sendo estopado no prejuízo. Mas repara que as bandas estão estreitas e o papel, diferente do Bradesco, está se roçando para cima na resistência. Banco do Brasil roça o suporte, meio como um opening power breakout, só que às avessas, né? Destes papéis, Banco do Brasil dá para pensar numa venda na perda mínima. Bradesco não. Itaú, muito perigoso. Pelo cenário, Banco do Brasil permite essa venda. Nos outros papéis, Banrisul também alcança uma zona de resistência, mas não convence ainda com o sinal de reversão. E Sambi 11, Sambi 11 atingiu uma resistência bem importante lá em 18, está distante, razoavelmente distante do suporte que está em 16,40 e faz um sinal forte de reversão. Tá, também tem um intraday interessante. De novo, mercado roçando na mínima e bandas estreitas. Então, é um ou outro. Banco do Brasil ou Sambi 11. Tá. Os dois papéis estão com uma cara muito boa para venda. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ok, a LSC3, o tradezinho que a gente fez aqui, né, chegou a bater 30% em 2 pregões, batendo uma zona de resistência intermediária, provavelmente faz um recuo, mas agora tem suporte em 12, um recuo para 12 nos interessaria. Seguindo em ordem alfabética, Boi, a gente tinha visto essa barra de ignição baixista, acionou ontem, fez um candle, né, meio perigosinho, mas hoje segue o movimento de queda e provavelmente vai seguir nessa movimentação baixista. Aproveitando que a gente está falando de commodities, CCMH16 o milho, renovou máxima, mas faz um candlezinho corretivo, tá? Mas segue dentro do seu movimento de alta. Mas CCMK16 hoje inverteu, sempre estava subindo mais, agora cai mais, então é bem possível que a gente tenha feito um topo intermediário, tá? E é bem possível que a gente veja uma correção no CCMK 16 para cima aqui dos 41,50, pode ser até uma oportunidade para compra e provavelmente o CMH 16 também possa começar a corrigir. Lembrando que esse contrato, o H16, vence agora na metade de março. CEMIG. CEMIG era um papel dado na listagem ali da página do Farol como uma compra, né, na superação da máxima, só que essa compra não foi executada porque o papel já abriu na RP, então não faça execução na volta quando o papel já cumpre o objetivo. Tá? Mas até acho que vai prosseguir no movimento de alta, buscar a faixa aqui 18,30. CETIP é um trade possível. A gente teve o rompimento desse retângulo. Seria o cenário de buscar a confirmação. Superar a máxima aqui, a compra, estou abaixo da mínima. Tem uma cara boa. Pela projeção do retângulo, o alvo ficaria por volta de 43. Mas eu não estou muito por dentro, tinha aquela questão da bolsa, tá fazendo uma oferta pela CETIP, eu não sei como é que ficou, se ela aceitou ou não. Acho que é bom pesquisar isso daí antes de realmente fazer uma posição. Tá? Eu não tive tempo para isso. Nesse momento são 9 horas da noite, de sexta-feira.
E eu estou atrasado para um compromisso. Bom, Embraer, pessoal. Embraer fez um movimento muito bizarro. Eu imaginava que Embraer iria se recuperar em relação à queda de ontem, tá? Mas não. O papel abriu num gap de baixa e isso indicou boas chances do papel vir buscar este fundo, essa zona de suporte. E o papel buscou mesmo. Repara que a zona de suporte dada por esse martelo, ou quase martelo, foi alcançada na mínima e a partir dali o papel repicou. Tá? A gente teve até um martelo aqui. Mas não foi fácil. O papel ficou praticamente a manhã inteira entrando e saindo de leilão. Tá? O candle de hoje não me convence ainda para um repique. Talvez o papel caia um pouco mais para estressar essa zona como um suporte. Tá? E aqui a gente pode buscar, daí provavelmente, operações de compra para uma recuperação. E se o papel começar a se recuperar, tá, deste ponto, a partir da segunda-feira, a zona por volta dos 26 e 50 até uns 26 e 80 é uma zona importante de resistência. Tá? Se fosse para o mercado voltar à sua tendência de alta primária, ele não deveria ter vindo até aqui embaixo. Esse cenário vindo até aqui embaixo complicou tudo. Então aqui a resistência ganha corpo. Antes não. O mercado poderia facilmente vir para cima e voltar num cenário mais altista de longo prazo. Aqui complicou. Mas vamos avaliar. Eu vou avaliar de perto Embraer nos próximos pregões. Os outros papéis, né, que ontem sofreram como Fibria, também abriu num gap de baixa. Faz aí um candle de força compradora. Alguns vão pensar no trade de retorno à média. Acho que em termos de swing trade não tá legal. Mas no intraday tá. A gente pode buscar trades no intraday, bandas estreitas, movimento lateralizado, é interessante, principalmente se o papel abrir no gap de baixo e romper linha d'água para cima. Você sabe que eu gosto disso. E eu gosto porque funciona. Tá? Teve até um opening. Teve um power breakout aqui no finalzinho do pregão que quem entrou conseguiu tirar aí uns 2,5%. Então, essa foi a Fibria. A SUSB5 abriu abaixo, um suporte importante. Veio se recuperando ao longo do pregão, mas não consegue passar para cima dessa zona de suporte. Então, os 13,60 até os 13,80 provavelmente vão funcionar como uma zona de resistência. O SUSB5 ficou num cenário desconfortável. Ok. Se conseguir romper essa zona com violência na segunda-feira e claramente para cima, o cenário pode mudar. Mas é um papel que tá numa situação perigosa. Klabin era o papel mais forte desse trio aí. Klabin estressou o patamar de suporte dos 19,40, 19,50 e voltou violentamente para cima. Então é um papel que tem condições de ainda desenvolver algum movimento de alta, mas a gente não tem nenhum sinal realmente consistente de swing trade para abrir qualquer tipo de posição. Compras para esse papel somente no rompimento desse topo aqui. Ok? E no intraday não chama atenção. Gol. Que trade, né? Gol abriu em alta, intensificou a alta até chegar na média móvel de 200 por volta de 4,40, nessa resistência que nós já identificamos aqui em outubro. E depois dali cedeu. Aqui era um bom ponto para encerrar posições. Exigir mais do que isso da Gol é demais. Ela corrigiu bem, pode prosseguir nessa correção nos próximos pregões. Tem suporte nos 2,40 principalmente. Tá? Mas não acho que vale a pena buscar operação de venda no papel. O risco-retorno não compensa. Tá? JBS fez uma barra de ignição baixista no pregão de hoje, uma queda de 13,44% enquanto o mercado inteiro, quase o mercado inteiro estava subindo. Tá? Isso provavelmente, eu estou aqui chutando, tá? Provavelmente tem a ver com o cenário político, porque todo mundo sabe que JBS está completamente enrolada com o PT, BNDES, enfim, aquelas coisas todas. Então talvez é por isso que o papel está fazendo esse movimento corretivo. Mas ainda segura esse suporte em 10,80. Tá? O rompimento da mínima dessa barra de hoje, idealmente um rompimento no intraday, abriria espaço para um movimento corretivo em busca dos 8,40. Então vale a pena ficar com esse papel no radar. LAME 4 na surdina,
o papel está rompendo o topo histórico. Deixa eu ajustar o papel para vocês verem. Opa, perdão, não é assim. Assim. Está rompendo um topo histórico, é um rompimento muito importante que eu não vejo ninguém comentar. O papel andou desde 2008 de lado, roçando o topo histórico, e agora começa a romper esse topo histórico. É verdade que rompeu esticado, daria para fazer uma posição pequena para quem pensa no longo prazo, deixar o stop longo e caso vier uma correção fazendo um pullback, acrescentar posições. Tá? Esse rompimento não deve ser desprezado, mostrei para vocês, é um rompimento de muitíssimo tempo. Então, a partir de agora, a gente vai começar a acompanhar Lame de perto. Lelis Blanc começa uma correção mais significativa, fez um topo duplo, rompe esse topo duplo hoje, a média de 20 períodos ainda está ascendente, então se algum sujeito maluco quiser vender na confirmação pela perda mínima, sim, ensina o método Busy, mas não teve muito volume nesse rompimento, só que com o papel ficou muito sobrecomprado, tem espaço para corrigir, tá? Magazine Luiza, recentemente a gente teve esse trade, né, da confirmação do rompimento da linha d'água, já fez um bom movimento aí de uns 25%, o candle de hoje sugere a possibilidade de um movimento coletivo se a mínima for perdida, até dá para olhar para uma operaçãozinha de venda de swing trade, tá? Mas cuidado. MRV3, né, esse papel hoje subiu mais, mas não consegue romper essa zona de resistência do topo de 2013. Forma um novo candle de reversão. Tá? A perda mínima seria um sinal de venda, mas eu ficaria de fora de vendas nesse papel. Ele já nos deu umas demonstrações aí de que não está muito amigável para venda. A última vez que a gente falou foi pela perda dessa estrelinha, né? Que era um trade convidativo. Bom, a gente teve 2,85% de queda, teria batido o alvo por volatilidade, que era 2,80. Multi 3 faz quase uma barra de ignição, totalmente acima da banda de Bollinger, pode gerar uma venda. Eu ficaria bem atento a esse papel, a perda mínima é possível buscar a venda sim, e no intraday também, tá? Existe suporte importante para Multi 3 em 47 até 46,80. MYPK3. MYPK3, pessoal, chama a atenção. Um instante. Agora gostei ainda mais. Tá vendo que o papel caiu e veio testar o fundo aqui de 2008 e voltou que nem um foguete para cima? Antes, isso é o gráfico sem ajuste. No gráfico com ajuste de splits, e geralmente eu olho os gráficos sem proventos, mas com ajuste de desdobramento e agrupamento. Então o que eu tinha visto aqui em MYPK3, inclusive nós acompanhamos essa movimentação aqui, né? Era o rompimento de um fundo primário, então um rompimento importante. E agora o papel nega esse rompimento com zigue-zague ascendente. E daí se tu tira o ajuste, tu vê que tu fez isso em cima de um suportão. Esse rompimento da MYPK3 tem potencial para prosseguir mesmo contra um movimento coletivo do mercado. Então é um papel que está bem interessante. Seria um cenário parecido com o Lame 4, montar uma posição pequena com stop longo para não perder o trade. E caso o papel venha recuar e volte para as proximidades aqui dos R$10, acrescentar, avaliar acréscimos de posições. Esse papel ficou realmente bem interessante. Estamos terminando. MDA3, aquele rompimento que nós vimos aqui, compensou, né, tem espaço para subir mais até. PCAR4, chamei a atenção para esse papel ontem, não foi realizado o trade porque o papel na abertura, logo depois da abertura, já teria buscado o alvo. Eu torço uma correção em PCAR4 que teste a faixa dos 43,70 como suporte, a gente daí avaliar possíveis entradas. Mas daqui para frente, está com toda a cara que o papel vai prosseguir no movimento de alta em busca dos 55.
Pomo 4, testa uma zona importante, resistência, por volta dos 2,53. Não descartaria uma venda aí, tá? Mas eu não sou muito fã de operar Marco Polo, não mais. Rapid 4, considero as duas meio próximas, né? Ambas lá da Serra Gaúcha. Rapid 4 fez um forte movimento de alta, buscou uma resistência importante aqui nos 2,76, média móvel de 200 e forma um grande candle de reversão. A perda mínima provavelmente gera um movimento de queda. O papel segue na sua tendência primária de baixa. Ok. São Martinho nos estopou. Tá? São Martinho gerou um rompimento importante, tá? No dia 2. Ontem não se comportou tão bem, mas estava tranquilo. E hoje, de repente, deu uma paulada muito estranha, de 14%, gerando stop de posições compradas. Tá? Parece, pela forma como está se comportando, que parece ser um papa stop, porque não foi um rompimento falso ainda. O papel conseguiu fechar acima da média móvel de 21 períodos. Fecha muito em cima da zona de resistência, que pelo tanto que o mercado foi acima, já vira suporte. E se a gente for olhar no intraday, olha o movimento que o mercado faz e rompe no final. Então é bem possível que o papel volte. Tá? Eu ficaria atento até para buscar oportunidades intradiárias, porque estopado a gente já foi, na ponta compradora. Pise e retomar a posição comprada nesse papel. Só depois que o papel conseguir fazer um candle branco, né, um candle de alta, a gente avaliar esse candle como um candle interessante, a gente busca a confirmação desse candle. Só nesse momento. Tá? Não entraria cego assim, seco. E por fim, Velid, pessoal. Velid, a gente vinha brincando de comprar aqui, vender, comprar aqui, vender, e dessa vez o papel não deu a reversão. Ele acabou rompendo o suporte de 36,50, o que eu não esperaria. Tá? E pelo fato de ter rompido esse suporte, provavelmente vai continuar em queda para testar o suporte dos 33,15. Tá? Compras a partir desse papel somente no teste de suporte seriam compras arriscadas e compras mais seguras no rompimento desse topo que se formou. BVMF eu esqueci de falar, mas eu falo BVMF 10% de alta, vem testando agora o topo de 14,50 lá de 2013, seguir em alta e pode seguir em alta porque não está dando nenhum sinal de reversão. Daí provavelmente buscaria o topo histórico, que foi o topo, não foi topo histórico, perdão, mas o topo de 2010, é uma grande zona de congestão. Tá? Então nos 15,50, 15,60 a gente tem a resistência mais forte. E como Bradesco, por exemplo, BVMF tem um Opening Power Breakout que pode ser aproveitado para trades intradiários, então vamos ficar atentos na segunda-feira. Bom, pessoal, acho que é isso. Perdão se eu me excedi no tempo, espero que tenha sido útil. Se vocês gostam do Farol, compartilhem com os amigos traders, deem like, assinem o nosso canal. Sim, eu estou pedindo. Bom final de semana, até a segunda-feira.